Eu sabia que não poderia errar. Não dessa vez. Respirei fundo, tentando acalmar o coração disparado enquanto olhava para o espelho do elevador. Meu cabelo estava minimamente alinhado, a maquiagem discreta e meu blazer preto, que comprei num bazar por um preço quase simbólico, me fazia parecer mais confiante do que eu realmente estava. Essa entrevista era tudo para mim. Depois de meses desempregada, correndo atrás de oportunidades e acumulando frustrações, conseguir uma vaga no Ferraz em Associados seria minha única chance de mudar de vida. Minha mãe precisava de cuidados, médicos, as contas estavam se acumulando, e eu não tinha mais tempo para erros. Assim que pisei na recepção do escritório, a grandiosidade do lugar me envolveu. O piso brilhava como um espelho. O aroma de café caro misturado com papel novo preenchia o ar, e o barulho dos saltos apressados ecoava pelos corredores. Eu sempre sonhei em trabalhar em um lugar assim, mas naquele momento percebi que estava fora do meu habitat natural. Você é a candidata para a vaga de assistente? A recepcionista me analisou com um olhar cético. Sim. Alice. Alice Martins. Doutor Gabriel já está esperando. Atrasos não são tolerados aqui. O sangue fugiu do meu rosto. Atrasada? Como assim? Meu celular mostrava que eu tinha chegado no horário exato. Então lembrei. A senhora na rua. O semáforo fechado. Os segundos que perdi ajudando-a a atravessar. Ótimo, Alice. Seu primeiro grande erro antes mesmo de começar. A porta do escritório se abriu, e meu coração parou por um instante. Atrás de uma mesa impecavelmente organizada, com pilhas de documentos alinhadas como um exército pronto para a batalha, estava ele, Gabriel Ferraz. O advogado mais temido do ramo. Alto, de terno escuro, rosto sério e olhar afiado, como se pudesse enxergar através de qualquer mentira ou insegurança. 5 minutos de atraso. Sua voz era fria, sem entonação alguma. Ele nem se deu ao trabalho de levantar os olhos do contrato que analisava. Sente-se. Engoli em seco e sentei à sua frente. Minha mente gritava para que eu falasse algo, me defendesse, explicasse que eu tinha uma boa justificativa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que esse tipo de gente não queria desculpas. Eles queriam resultados. Por que eu deveria contratar você? Direto ao ponto. Nenhuma apresentação cordial, nenhum sorriso, nenhuma tentativa de tornar a entrevista menos intimidadora. Ele não tinha tempo a perder. E se eu quisesse essa vaga, eu precisava provar que também não tinha. Olhei nos olhos dele e respirei fundo antes de responder. Porque eu sou boa no que faço. E porque mesmo atrasada, eu estou aqui. Houve um instante de silêncio. Gabriel finalmente ergueu o olhar para mim, como se me analisasse pela primeira vez. Algo em sua expressão mudou. Talvez uma leve surpresa, talvez um resquício de interesse. Mas, em segundos, sua máscara voltou ao normal. Ele fechou a pasta, colocou uma assinatura no canto e, sem olhar para mim novamente, disse: Você começa amanhã. Não me faça me arrepender disso. Saí daquele escritório sem saber se deveria comemorar ou entrar em pânico. Eu tinha conseguido o emprego, mas ao mesmo tempo, tinha certeza de que estava prestes a trabalhar para um homem que não conhecia a palavra piedade, e eu não fazia ideia do que me esperava. Eu sempre achei que sabia lidar com pressão, mas trabalhar para Gabriel Ferraz era um teste de resistência que eu nunca tinha enfrentado. Na primeira semana, percebi que ele não era só exigente. Ele era insuportável. Café sem açúcar e quente.
Da última vez estava morno. Preciso desses documentos revisados em 1 hora. Se houver um único erro, pode ir direto para o RH. Fale menos. Trabalhe mais. Não importava o que eu fizesse. Nada estava bom o suficiente. Era como se ele procurasse um motivo para me descartar, como se eu fosse só mais uma assistente, que ele demitiria em poucos dias. Mas eu não ia desistir. Eu precisava daquele emprego. Na terceira noite seguida, saindo do escritório depois das 22 horas, desabei no sofá da minha melhor amiga, Mariana, que, ao me ver, arregalou os olhos. Meu Deus, Alice! Você tá parecendo um zumbi! Eu sei, suspirei, jogando minha bolsa no chão. Sério? Você não pode continuar assim. Esse cara tá te matando. Eu preciso desse salário. Minha mãe precisa. Mariana bufou, mas não insistiu. Ela sabia que eu não voltaria atrás. No dia seguinte, entrei no escritório e vi um homem conversando com Gabriel. Ele era alto, usava um terno cinza e tinha um sorriso charmoso que era o exato oposto da carranca do meu chefe. Então você é a nova assistente? Ele me analisou de cima a baixo, mas de um jeito simpático. Que milagre! Já sobreviveu 1 semana. É uma lutadora. Gabriel cortou sem olhar para mim. Eu deveria me sentir ofendida? Porque parecia um elogio. Ricardo Martins, sócio e melhor amigo desse carrasco. O homem se apresentou, apertando minha mão. Alice. Boa sorte, Alice. Você vai precisar. Quando Ricardo saiu, Gabriel me encarou. Pare de fazer amizade no horário de trabalho. Eu revirei os olhos e segui para minha mesa. Mas, no fundo, um pensamento martelava na minha cabeça. Gabriel tinha um melhor amigo? E pior, ele me chamou de lutadora? Talvez ele não fosse só o monstro que aparentava ser. Mas eu não estava disposta a descobrir isso tão cedo. Naquela noite, o escritório estava silencioso. Todos já tinham ido embora. Menos eu e ele. Gabriel trabalhava sem descanso, concentrado nos contratos à sua frente, enquanto eu revisava documentos que ele precisava no dia seguinte. O ar-condicionado gelado fazia meus dedos ficarem dormentes, e o único som era o leve tic-tac do relógio, na parede. Já passava da meia-noite quando decidi encerrar. Me levantei para entregar os papéis, mas ao me aproximar da mesa de Gabriel, parei no meio do caminho. Ele estava dormindo. Pela primeira vez, vi Gabriel Ferraz sem a pose de advogado, implacável. Sua testa estava levemente franzida. Os traços rígidos pareciam menos duros. E seu peito subia e descia em uma respiração tranquila. Por um instante, ele não parecia um homem de gelo. Parecia apenas cansado. O certo seria simplesmente ir embora. Mas, sem pensar muito, tirei meu casaco e o coloquei sobre ele, cobrindo seu ombro. Um pequeno gesto, um segundo de fraqueza, da minha parte. Alice. Meu coração disparou. Ele murmurou meu nome? Esperei alguns segundos, mas ele não se mexeu. Talvez estivesse sonhando. Talvez fosse só minha imaginação. Saí do escritório tentando ignorar o nó estranho no meu peito. No dia seguinte, quando cheguei, Gabriel já estava de pé, impecável como sempre. Mas havia algo diferente. Seu olhar sobre mim parecia menos distante, menos indiferente. Bom dia. Arrisquei. Você deixou isso aqui. Ele colocou o meu casaco sobre a mesa, dobrado com perfeição. Obrigada. Nada mais foi dito, mas a tensão no ar era inegável. Pela primeira vez, senti que eu tinha ultrapassado uma barreira. O problema era, eu não sabia o que fazer com isso.
naquela sexta-feira, eu só queria esquecer a semana exaustiva. Terminei o trabalho mais tarde do que o esperado, e quando saí do escritório, a fome bateu forte. Resolvi passar em um restaurante próximo. Um daqueles lugares refinados onde eu nunca teria coragem de entrar, se não estivesse com uma fome absurda e precisando me mimar um pouco. O aroma de comida sofisticada e vinho caro dominava o ambiente. Escolhi uma mesa no canto, tentando me convencer de que eu merecia aquele pequeno luxo. Mas assim que levantei o cardápio, senti um arrepio estranho na nuca. Alguém estava me observando. Levantei os olhos e do outro lado do restaurante, ele estava lá. Gabriel. Usava um terno impecável, como sempre, e segurava uma taça de vinho com elegância. Mas o que realmente me surpreendeu foi o fato de que ele não estava sozinho. Uma mulher loira, bonita e sofisticada, sentava-se à sua frente, falando algo que ele claramente não estava interessado em ouvir. Nossos olhares se encontraram por um instante. O tempo pareceu parar. E então, para minha total surpresa, ele se levantou e veio até mim. Jantando sozinha? A voz dele soou casual, mas seus olhos estavam intensos. Sim. Algum problema? Não. Mas é estranho. Nunca imaginei você como alguém que gosta de comer sozinha. Eu soltei uma risada seca. E eu nunca imaginei você como alguém que faz companhia para uma mulher sem estar falando de contratos. Seus lábios se curvaram de leve, quase como um sorriso. Quase. Essa noite me surpreendeu de muitas formas. Posso me sentar? Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter lembrado de todas as vezes que ele me fez querer arrancar os cabelos de estresse. Mas por alguma razão inexplicável, assenti. A mulher loira ficou me encarando da outra mesa, claramente incomodada. Mas Gabriel sequer olhou para trás. O garçom veio e Gabriel pediu o mesmo prato que eu. Então, Alice, o que faz quando não está me odiando no escritório? Eu ri. E pela primeira vez, ele realmente pareceu relaxado. Conversamos sobre coisas aleatórias, sobre como ele odiava café doce e sobre minha mania de ler a última página do livro antes de começar a história. Descobri que ele já quis ser arquiteto antes de escolher direito, e ele descobriu que eu já pensei em ser advogada antes de perceber que eu odiava formalidades demais. E por um momento, naquela noite, Gabriel Ferraz não parecia um chefe insuportável. Ele parecia alguém real. Quando a conta chegou, ele pegou a carteira, mas eu fui mais rápida. Eu pago minha parte. Ele me lançou um olhar de divertimento. Eu sou seu chefe. Eu pago. E eu sou uma mulher independente. Eu pago. Ele estreitou os olhos e no fim aceitou. Saí do restaurante com um nó na garganta, sentindo que algo tinha mudado entre nós. Mas ainda não sabia o quê. Na segunda-feira, quando cheguei ao escritório, percebi que algo estava diferente. Gabriel estava mais frio do que o normal. Se na semana anterior ele já era exigente, agora parecia um robô. Nenhuma troca de olhares, nenhum comentário irônico, nem mesmo um pedido de café. O que, estranhamente, me incomodou mais do que deveria. Ele estava me evitando. E eu não sabia por quê. Você fez alguma coisa para o Gabriel te tratar? Assim? Mariana perguntou quando nos encontramos na hora do almoço. Não sei. Tivemos um jantar civilizado, e agora ele age como se eu não existisse. Ela arregalou os olhos. Você jantou com ele? Não foi um encontro. Só aconteceu. Mariana não parecia convencida, mas deixou passar. No entanto, no fundo, eu sentia que tinha passado dos limites naquela noite.
Talvez Gabriel estivesse apenas me lembrando disso. O mistério foi resolvido algumas horas depois, quando ouvi a conversa entre Ricardo e Gabriel no corredor. Você ainda deixa essa história te assombrar? Já faz anos. Não é questão de assombrar, Ricardo. Eu só prefiro não repetir o erro. E a Alice é um erro? O silêncio de Gabriel doeu mais do que qualquer resposta. Foi assim que descobri que Gabriel já havia sido noivo. E que essa história ainda o prendia. Quando Ricardo saiu, fiz o que qualquer pessoa sem juízo faria. Entrei na sala dele. Eu quero saber por que você está me tratando assim. Gabriel sequer levantou os olhos. Isso é uma firma de advocacia, Alice. Não um campo de terapia. Cruzei os braços. Então você pode jantar comigo, mas no dia seguinte me ignora? Foi um erro. A voz dele foi baixa, mas firme. Aquela resposta deveria ser suficiente. Eu deveria apenas sair dali e aceitar que ele nunca seria o tipo de homem que eu queria que fosse. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, o destino resolveu me dar um empurrão cruel. A porta do escritório se abriu e uma mulher entrou. Alta, loira, impecável. A mesma do restaurante. Ela sorriu como se já fosse dona do espaço, como se estivesse em casa. Gabriel. A tensão no ar era palpável. Helena. Ele respondeu sem emoção na voz. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Ela fazia parte do passado que ele tanto tentava enterrar. E de alguma forma, eu já sentia que isso iria me machucar. Se eu soubesse que aquela mulher traria tanto caos, teria dado meia volta e saído daquele escritório antes mesmo de ouvir o nome dela. Helena. Ela era o tipo de mulher que não precisava se esforçar para fazer uma presença esmagadora. Elegante, confiante, como se o mundo fosse um palco e ela estivesse sempre no centro. E o pior? Gabriel parecia desconfortável. Ela se inclinou sobre a mesa, ignorando completamente minha existência. Precisamos conversar. Ele apenas assentiu, mas seu maxilar estava rígido. Não sei por que aquilo me incomodou tanto. Não era da minha conta. Mas o nó na minha garganta dizia o contrário. Saí dali antes que pudesse ouvir mais. Mas a cena ficou gravada na minha cabeça pelo resto do dia. Quem era Helena? O que ela ainda significava para ele? A resposta veio algumas horas depois, de um jeito que eu não esperava. Ricardo me encontrou na copa, enquanto eu mexia no meu café, sem realmente bebê-lo. Você quer saber sobre ela, não quer? Levantei os olhos surpresa. Ricardo deu um sorriso de lado. Sei que está curiosa. Todo mundo está. Mas você tem mais motivos para estar. Suspirei. Se quiser contar, eu escuto. Ele se encostou no balcão e cruzou os braços. Helena foi a única mulher que Gabriel amou de verdade. Eles ficaram noivos. Ele ia mudar a vida por ela. Senti um aperto no peito. E o que aconteceu? Ricardo riu, mas sem humor. Ela nunca o amou. Só estava com ele pelo dinheiro. Quando percebeu que Gabriel não era tão manipulável quanto achava, o largou e foi atrás de outro homem mais rico. O estômago revirou. Então era por isso que ele era tão frio. Ele não só tinha sido traído, ele tinha sido enganado. E, agora, essa mulher estava de volta. Fiz de tudo para afastar esse pensamento da cabeça. Mas naquela noite, quando saí do escritório, vi uma cena que me fez perder o ar. No estacionamento, Gabriel e Helena estavam juntos. Ela segurava seu braço, dizendo algo baixo, e então ele sorriu. Não um sorriso cínico ou profissional,
Um sorriso de verdade. Era como se, por um instante, eu estivesse vendo o homem que ele foi antes de se tornar o que é hoje. A raiva tomou conta de mim antes que eu pudesse pensar direito. Então era isso? Ele me ignora, mas quando ela aparece, ele se lembra de como ser humano? Antes que fizesse algo estúpido, senti alguém ao meu lado. Se você quer uma distração, eu posso te oferecer um jantar. Olhei para o lado e vi o cliente que Gabriel detestava. Um homem elegante e charmoso que já tinha demonstrado interesse em mim antes. E pela primeira vez, resolvi aceitar. Pode ser uma boa ideia. Eu não sabia se queria esquecer Gabriel ou provocá-lo. Mas uma coisa era certa. Se ele queria brincar com o passado, eu não ia ficar parada assistindo. O que eu não imaginava era o que viria depois. O jantar com Eduardo, o cliente charmoso que Gabriel desprezava, deveria ter sido apenas uma distração. Mas acabou sendo muito mais do que isso. Ele era engraçado, interessante e disponível. Diferente de Gabriel, que parecia uma fortaleza impossível de derrubar. Eduardo fez questão de me elogiar, perguntou sobre minha vida, riu das minhas histórias. E o mais importante, ele me fez sentir vista. Mas no fundo, eu sabia que aquele jantar não era sobre Eduardo, era sobre Gabriel. E eu tive certeza disso. Na manhã seguinte, quando cheguei ao escritório, senti a tensão no ar antes mesmo de ver o olhar de Gabriel cravado em mim. Você saiu com ele. Sua voz era baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Raiva, ciúme, frustração. E desde quando eu devo te dar satisfações? Ele estreitou os olhos me estudando. Ele não é o homem certo para você. A risada escapou antes que eu pudesse evitar. E você é? O silêncio dele foi suficiente. Foi ali que percebi. Eu nunca seria suficiente para Gabriel. Ele nunca deixaria o passado ir embora. Nunca me escolheria. E eu não merecia viver na sombra de outra pessoa. Naquela tarde, bati na porta de sua sala com a decisão tomada. Eu quero sair. Ele franziu o senho. Sair para onde? Do escritório. Quero minha demissão. Gabriel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, não havia nenhuma emoção neles. Se acha que isso é o melhor para você? Pode ir. Eu queria que ele pedisse para eu ficar. Queria que ele dissesse que se importava. Mas ele apenas me deixou ir. Saí do escritório com um nó na garganta sem olhar para trás. E Gabriel ficou ali, parado, assistindo a única mulher que fez seu coração bater diferente e ir embora. Eu deveria estar comemorando. Depois de semanas me desgastando naquele escritório, agora eu estava livre. Sem horários absurdos, sem chefe, insuportável, sem sentimentos confusos. Mas então, por que doía tanto? Mariana tentou me animar com um vinho barato e um filme clichê, mas minha cabeça estava em outro lugar, no escritório, nele. E, no dia seguinte, foi como se o universo tivesse decidido rir da minha cara. Alice, você precisa voltar. A voz de Ricardo ecoou no telefone. A nova assistente do Gabriel fez uma cagada enorme. Ele vai perder o caso. Apertei os olhos. Isso não é problema meu. Eu sei. Mas você sabe que ele nunca pediria. Então estou pedindo. Eu poderia ter desligado. Poderia ter ignorado. Mas algo dentro de mim não me deixou. E foi assim que pela última vez entrei naquele escritório. Os corredores estavam agitados. Advogados falavam ao telefone. Papéis passavam de mão em mão. Mas o que realmente me deixou tensa foi ver Gabriel parado no meio do caos, com a expressão mais furiosa que eu já tinha visto. Ele me viu e congelou por um segundo.
mas se recuperou rápido. Veio ver o circo pegar fogo? Vim consertar o erro da sua assistente. Seus olhos se estreitaram, mas ele não discutiu. Apenas me entregou a pasta do caso e confiou em mim. A audiência começou. Gabriel estava focado, afiado, como sempre. Mas havia algo diferente. Ele parecia desconcentrado, como se algo estivesse errado. E então, no momento decisivo, ele fez algo que ninguém esperava. Olhou diretamente para mim. Senhor juiz, antes de continuar, preciso fazer uma declaração. A sala ficou em silêncio. Hoje percebi algo que deveria ter admitido há muito tempo. Seus olhos estavam fixos nos meus, intensos. Eu posso ganhar todos os casos do mundo, mas perdi o mais importante. Perdi a única coisa que realmente importava. Meu coração disparou. Ele estava falando de mim. Gabriel inspirou fundo e continuou, sem desviar o olhar. Se eu puder recorrer dessa perda, farei isso. Agora, se ainda houver chance de reparar meu erro, estou pronto para tentar. Eu senti um nó na garganta, sem saber o que fazer. Eu nunca vi Gabriel tão vulnerável. O juiz pigarreou, claramente desconfortável. Dr. Ferraz, sua declaração tem a ver com o caso? Gabriel sorriu de lado. Na verdade, senhor juiz, tem a ver com algo muito mais importante. Ninguém no tribunal entendeu nada. Mas eu entendi, e naquele momento, soube que aquela era a verdadeira declaração que eu precisava ouvir. Saí do tribunal com o coração disparado. Eu precisava de ar, de espaço, de entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Gabriel Ferraz, o homem mais frio que eu conheci, tinha feito uma declaração de amor no meio de uma audiência. Mas, e se fosse só um impulso? E se ele estivesse arrependido agora? Minhas dúvidas foram respondidas mais rápido do que eu esperava. Eu mal tinha chegado em casa quando ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, lá estava ele. Molhado, ofegante, como se tivesse corrido um quarteirão inteiro. Eu não podia esperar até amanhã. Minhas mãos tremeram ao segurar a maçaneta. O que você está fazendo aqui? Ele passou a mão pelos cabelos encharcados, visivelmente nervoso. Gabriel Ferraz nervoso. Isso já dizia muita coisa. Você disse que eu nunca escolheria você. Mas você estava errada. Engoli em seco. Gabriel, me escuta. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós. Seus olhos estavam diferentes. Não havia arrogância, nem frieza. Só verdade. Eu errei com você. Te afastei porque estava com medo. Mas quando te vi indo embora, percebi que não existe nada mais assustador do que uma vida sem você. Meu peito se apertou. Você tem certeza disso? Ele soltou um riso baixo, cansado, mas sincero. Pela primeira vez, eu tenho certeza de alguma coisa. Um trovão cortou o céu lá fora. A chuva engrossou. E antes que eu pudesse responder, Gabriel segurou meu rosto e me beijou. Dessa vez, não foi um beijo impulsivo, cheio de raiva ou confusão. Foi um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiram dizer antes. Eu o abracei, me entregando por completo. Porque naquele momento, soube que eu não precisava mais fugir. Porque ele finalmente tinha escolhido me amar. Meses se passaram desde aquela noite. Se alguém tivesse me dito que eu terminaria não, apenas ao lado de Gabriel Ferraz, mas também como sua sócia, eu teria rido na cara dessa pessoa. Mas lá estava eu. Gabriel me fez uma proposta que até hoje me parece surreal. Ele queria dividir o escritório comigo.
Disse que eu era mais do que sua assistente. Eu era sua parceira. E pela primeira vez, ele estava pronto para confiar em alguém. Ainda não acredito que você aceitou. Ricardo brincou, enquanto me entregava um café. Nem eu. Mas aqui estou. E Gabriel? Como ele está lidando com isso? Sorri, observando pela vidraça o homem que um dia me tratou como apenas mais uma funcionária. Agora ele olhava para mim como se eu fosse tudo. Ele está bem. E então, como se sentisse meu olhar, Gabriel virou e sorriu de lado. Um sorriso que só eu conhecia. Minutos depois, ele entrou na sala, ajeitou a gravata e parou à minha frente. Temos um contrato novo para revisar. Ótimo. Ele olhou ao redor como se certificando que estávamos sozinhos. Mas antes, preciso falar de outro contrato. Minha testa franziu. Que contrato? Gabriel tirou um envelope do bolso e me entregou. Com as mãos trêmulas, abri. O documento era curto, apenas uma frase escrita à mão. Você foi o único caso que eu perdi. Agora estou aqui para recorrer. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de perceber. Quando olhei para ele, Gabriel segurava uma caixinha com um anel. O que... Me diz, doutora Martins, aceita recorrer dessa decisão? Ri, emocionada. Acho que posso abrir uma exceção. E quando ele deslizou o anel no meu dedo, tive certeza de uma coisa. Essa era a única decisão da minha vida da qual eu nunca me arrependeria. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.